Olá pessoal, este vídeo é muito especial. Nós vamos explicar para quem estiver no primeiro ano de faculdade ou para quem tenciona cursar esta área ou até quem é curioso sobre as línguas. Neste vídeo vamos explicar o que é linguística, quando é que ela surge, como é que ela surge, quais são as suas principais disciplinas e ramos e principalmente vamos indicar quais são os mercados que esperam por aquele formado nessa área. Seja bem-vindo a Crátilos. Então pessoal, nós vamos dividir este vídeo em três partes, em três departamentos. Vamos começar por falar um pouco da história, como é que surge a linguística, como é que ela surge, quando é que ela surge. De seguida vamos mencionar as principais disciplinas da linguística e por fim vamos indicar para vocês a diversidade de mercados em que um formado em linguística pode atuar. Então, começando um pouco pelo surgimento, a linguística, tal como nós conhecemos ela hoje como uma ciência com objetivos bem delimitados, ela tem o seu primeiro passo, ela nasce em 1916, início do século XX. Eu já vou mencionar, vou explicar para vocês o que aconteceu exatamente neste ano. Mas antes do século XX, embora não existisse uma ciência dedicada particularmente num estudo científico das línguas naturais, já existiam áreas ou campos que, em algum momento, subsidiavam-se ou buscavam explicações nas línguas para, digamos, analisar ou refletir sobre determinados aspectos. Uma das áreas mais antigas é a filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem é uma área que envolve filósofos refletindo sobre as línguas e um dos exemplos mais antigos disto é na Grécia Antiga. Nós temos o tal famoso filósofo Platão e entre as múltiplas obras que ele já publicou, uma delas chama-se Crátilo, em língua portuguesa, que traduzido para inglês se chama Crátilos, por acaso que é o nome que nós atribuímos aqui à nossa equipa. Então Platão publica essa obra e essa obra na verdade é um diálogo que o Platão registra, um diálogo entre o próprio filósofo Crátilo e Hermógenes. Então esses dois senhores, embora ao longo do diálogo há a intervenção ali do Sócrates, mas o diálogo é protagonizado principalmente por Crátilo e Hermógenes. E eles discutem o seguinte, se a relação entre um nome e um nomeado, isto é um termo, uma palavra, e o objeto ou a pessoa a que essa palavra se refere. Se a relação que existe entre esses dois elementos é uma relação lógica, natural, de tal maneira que tem que se escolher um nome específico para se atribuir a um determinado objeto ou pessoa porque há uma relação correta, ou se essa relação é convencional, é uma relação que resulta de uma padronização social. Isto é uma relação arbitrária, de tal maneira que tu podes ter o mesmo objeto tendo vários nomes, portanto essa era a defesa do Hermógenes. Enquanto o Crátilo já acreditava que não havia ali uma relação tão natural, tão lógica, que explicasse a atribuição de certos nomes a certas pessoas ou a certos objetos. E eles, ao longo do diálogo, vão atribuindo vários exemplos e vários argumentos. Mas o que nós queremos aqui explicar é que essa reflexão em torno da linguagem, a filosofia da linguagem, já começa a partir dessa obra do Platão. E no século XVIII, por exemplo, também surge uma obra a partir de Jean-Jacques Rousseau. Foi um filósofo contratualista, nascido em Suíça, mas que publica boa parte dos seus trabalhos em França. Jean-Jacques Rousseau, entre várias contribuições da política na literatura, também publicou uma obra que se chama Ensaio sobre a Origem das Línguas. E a preocupação de Jean-Jacques Rousseau nessa obra era explicar como é que as línguas surgem. E ele não busca resposta no lugar ou no ano em que essas línguas surgem, mas na forma como é que essas línguas surgem, nas motivações ou as emoções humanas que propiciaram o surgimento das primeiras manifestações verbais. E é uma obra muito fantástica cuja leitura recomendo. Então, essa era a filosofia da linguagem, que já se preocupava já há muito tempo sobre a natureza das línguas. Mas depois também tu tinhas a filologia, que é uma ciência muito famosa do século XVIII ao século XX, mas a filologia apenas se preocupava com textos escritos, com fonte escrita. Então ela buscava textos escritos, quanto mais antigos forem esses textos escritos, melhor. E a filologia buscava analisar ali a manifestação linguística naqueles textos, procurar saber como é que os outros escreviam
em determinada época. E por fim tu tinhas a gramática também, que é uma área muito antiga e que atinge o seu ápice no século XVI. A gramática era uma área, mas cuja preocupação era simplesmente prescrever o uso correto de uma língua. A gramática estava preocupada com o que é certo, com o que é errado e orientar as pessoas no uso correto das línguas. E depois, o que acontece, voltando para aquele ano em que eu citei, em 1916, um filósofo, um linguista suíço também genebrino, chamado Fernand Saussure, ele que já era docente de algumas universidades, ele dava cursos de linguística, cursos de letras, etc. Finalmente, ele em Genebra, ele volta à Universidade de Genebra e ele leciona o que se chama de curso de linguística geral, provavelmente como uma disciplina lá. E é nesta disciplina em que Fernand Saussure lança suas primeiras preocupações sobre a necessidade de existir uma área que se dedicasse pura e simplesmente no estudo das línguas e definisse melhor o seu objeto, os seus objetivos. E é por isso que em 1913, após muitos anos de lecionação, infelizmente Fernand Saussure perde a vida sem conseguir sistematizar ou pelo menos publicar esse seu trabalho. Mas surge, após a sua morte em 1913, surgem os seus sucessores, digamos assim, os seus pupilos, que foram seus estudantes do curso de Linguística Geral, que se chamam Albert e o Charles, que decidem reunir todos os apontamentos que o professor Fernand Saussure havia partilhado com os alunos. Eles sistematizam aqueles apontamentos e publicam uma obra que se chama Curso de Linguística Geral. Isto 3 anos depois da morte de Saussure, em 1916. E nessa obra, Fernand Saussure dá os primeiros passos para a cientificação da linguística, o objeto de estudo da linguística, para que ela se torne ciência. E esse é um dos primeiros critérios. Qualquer ciência, para que seja chamada de ciência, tem que ter um objeto específico de estudo. E um objeto que seja diferente das demais ciências existentes. E Fernand Saussure, para definir o objeto de estudo da linguística, ele apresenta uma dicotomia entre língua e fala, em francês, langue e parole. E aí o Fernand Saussure diz que a fala ela é um ato individual, ela é uma manifestação verbal particular, individual, de tal maneira que a fala ela vai variar de falante para falante, vai variar de pessoa para pessoa. E essa variação não é suficiente para mostrar um padrão de como é que uma língua funciona. Então, Fernand Saussure diz que a fala não pode ser objeto de estudo da linguística, porque a fala ela é irregular, ela é diversificada, varia de pessoa para pessoa. Mas todas essas manifestações elas são representadas por um sistema bem regular, bem estruturado, bem, digamos, com um certo grau de padronização ali, e esse sistema é a língua como um sistema mais abstrato. E é isso que o Fernand Saussure ia atrás, tem que estudar esse sistema abstrato que representa todas essas manifestações físicas. E, portanto, Fernand Saussure diz que a linguística deve se preocupar com o estudo da língua, enquanto um sistema, um conjunto de signos linguísticos. Depois é só pesquisarem o que são signos linguísticos. Então, ele deixa a fala um pouco mais à margem. Então, aí surge, pelo menos são os primeiros passos mais teóricos que o Fernand Saussure faz. São concepções mais teóricas, ele define o objeto de estudo da linguística, os objetivos de estudo da linguística, as abordagens, seja sincrônica ou diacrônica, da linguística. Portanto, nessa obra ele propõe, digamos, balizas muito bem colocadas sobre o campo de atuação da linguística. E depois vão surgindo outros movimentos. Por exemplo, em 1926, surge um movimento ainda na Genebra, acho que é isso, que é o Círculo Linguístico de Praga. O Círculo Linguístico de Praga juntou vários acadêmicos profissionais da área das línguas que trouxeram contribuições mais práticas, aplicaram a teoria de Saussure e foram estudando línguas particulares e trouxeram lá suas contribuições. Depois preparamos um vídeo, se vocês precisarem, um vídeo específico a explicarmos o Círculo Linguístico de Praga. Então, essa é mais ou menos como, a história de como é que a linguística surge e ela se torna ciência. Em seguida, nós vamos mencionar as disciplinas principais da linguística. Hoje,
A linguística tem várias áreas, tem vários ramos, vão surgindo novos ramos de acordo com a evolução da própria sociedade, a evolução tecnológica. Mas se você vai a uma universidade, geralmente vai encontrar as seguintes principais disciplinas da linguística: a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica. Essas são as principais disciplinas da linguística. A fonética, começando pela fonética, a preocupação da fonética são 4 preocupações principais da fonética. Estudar os mecanismos de produção da fala, os mecanismos de transmissão da fala ou dos sons da fala humana, mecanismos de percepção ou captação dos sons da fala e, por fim, estudar as propriedades acústicas dos sons da fala. Vamos explicar cada uma dessas preocupações da fonética. Ela quer estudar como é que os seres humanos produzem os sons da fala, o P, o B, o O, o R, o S. Como é que o ser humano produz? Quais são os órgãos articulatórios que fazem parte desta produção? Mecanismo de transmissão. Como é que o ser humano consegue transmitir o som de tal maneira que saia de cá e chegue aos ouvidos do outro? Qual é o meio que o som ela vai usar para poder ser transmitido? Através dessa propagação, qual é o meio pelo qual o som é propagado? Essa é uma preocupação também da fonética, que envolve um casamento aí com a física um pouco. Mecanismos de percepção dos sons da fala. Como é que o ser humano percebe, capta os sons da fala? Quando o outro fulano fala, como é que o ser humano consegue captar aqueles sons e por que que os surdos não conseguem captar? E, por fim, as propriedades acústicas dos sons da fala, ou seja, quais são as características físicas de um som, em termos de amplitude, em termos de volume, em termos de intensidade. Então, quais são essas características acústicas? Isso tem um pouco a ver com a fonética, um pouco de acasalamento aí com a música. Em seguida, tem a fonologia. A fonologia ela é mais científica, no sentido de estar mais preocupada com as representações abstratas dos sons concretos de uma língua em particular. E ao estudar essas representações abstratas, o propósito é perceber ali os padrões de transformação, de mudança, o que é que explica a mudança de um som e principalmente qual é o significado que um som possui numa determinada língua particular. Sim, os sons têm significado de tal maneira que há certo som, a diferença entre um som vai mudar todo o significado de uma palavra numa língua. E a fonologia, uma das contribuições que ela possui é na construção do alfabeto. O alfabeto de uma língua parte de um estudo muito sério da fonologia. Portanto, se tu tens um som como capa e casa, a diferença entre essas duas palavras reside também na diferença entre um som, que é o P e o Z. Portanto, significa que na língua portuguesa o P tem um significado e o Z tem um significado na medida em que elas têm o poder de alterar as palavras. Então, significa que são sons diferentes naquela língua e que devem fazer parte do alfabeto fonético daquela língua. E também a fonética e a fonologia elas podem contribuir ali para a terapia da fala, por exemplo, entre outros aspectos. Em seguida, tu tens a morfologia. A morfologia ela está mais preocupada com a estrutura interna de uma palavra. Como é que uma palavra funciona internamente, ela estrutura-se internamente até formar aquela palavra que transmite aquele significado. Portanto, ela chega à conclusão de que as palavras elas são formadas por partes menores, que são os morfemas, e essas partes menores elas juntam-se não de forma aleatória, mas através de regras ali e para conseguirem construir as palavras. Depois elas vão ditar quais são aquelas junções daquelas partes e que vão impedir a formação de uma palavra. Portanto, há regras ali internas que vão ditar a formação de palavras. A seguir a morfologia, tu tens a sintaxe. A sintaxe ela já está mais preocupada com a relação entre as palavras na frase. Né? Existem aquelas palavras que são fornecidas pela morfologia e a sintaxe vai procurar perceber quais são as regras que ditam a junção daquelas palavras ao ponto de formar uma frase correta e o que é que explica a formação de frases incorretas, o que é que está a explicar ali, o que é que está por trás daquilo. E ela percebe que há várias regras, tanto de sequência das palavras, tanto da hierarquia de palavras, da relação de dependência entre aquelas palavras. Tudo isso vai concorrer para a formação de palavras corretas
aceites, inclusive as palavras não aceites numa determinada língua. E por fim, uma das disciplinas principais da linguística é a semântica. A semântica é uma parte muito interessante da linguística porque ela estuda, eu gosto de chamar de estudar um pouco do espírito da língua, né? Mas ela estuda o significado, a construção do significado numa língua. A partir dos sons, das palavras, das frases, quais são os mecanismos de construção do significado naquela língua, como é que ela consegue construir aquele significado que será transmitido para o outro. E assim, ela vai chegar também a explicar por que uma determinada palavra sofre uma extensão semântica, isto é, sofre acréscimo de um significado. Ela tinha um significado específico, mas passa também a receber novos significados. Assim como uma palavra que sofre redução semântica, ela tinha um significado mais abrangente, mas em determinado momento ela passa a significar apenas um determinado objeto ou coisa específica. Assim como as palavras sofrem mudança semântica. Uma palavra que significava algo numa determinada época e passa a significar uma coisa, se calhar, totalmente diferente numa outra época. Essa é uma área de domínio da semântica. Claro que depois vai encontrar outras disciplinas como a pragmática, linguística, aliás, psicolinguística ou sociolinguística. Essas são áreas já de interseção, de interação, de interface entre a linguística e outras ciências. Então, pessoal, nós agora vamos mencionar os diferentes mercados, as diferentes oportunidades ou as diferentes áreas em que um formado de linguística pode atuar, em que um linguista pode atuar. O primeiro mercado, obviamente, é na área da investigação. O linguista é um cientista da língua, portanto, ele é formado inicialmente para investigar as línguas e oferecer resultados. E um dos grandes resultados que um linguista oferece através da sua investigação, das suas pesquisas, é resultados na produção de artigos ou na produção de gramáticas, de prontuários, de dicionários, inclusive, né, de manuais didáticos, que vão orientar o funcionamento das línguas. A outra área que é muito bonita, também muito prática, é a linguística forense. A linguística forense é a área em que faz-se o uso dos resultados da linguística, dos insumos da linguística, para resolver crimes, para resolver problemas de ordem criminal. E exemplos são vários. Por exemplo, quando um sequestrador produz um texto escrito solicitando a oferta de sequestro, ou quando ele faz uma chamada de áudio ameaçando, para quem faz chamadas de ameaça ou textos de ameaça, um linguista forense pode segurar naquele áudio ou naqueles textos, fazer uma análise, mesmo que aquele áudio tenha sido disfarçado, mas ele pode fazer uma análise e determinar o gênero daquele suspeito, a idade do suspeito, o nível de escolaridade do suspeito, a origem étnica do suspeito, muitas coisas que facilitam o trabalho da polícia na redução da lista de suspeitos. Essa era da linguística forense, a linguística na investigação criminal. Mas também tem uma outra área que mencionamos também anteriormente, que é na área da medicina. Com os resultados da fonética e da fonologia, por exemplo, é possível orientar pessoas que têm alguma deficiência de fala. Isso chamamos de terapia da fala. Portanto, há certas pessoas que, durante o processo de aquisição, nos primeiros anos de aquisição, por exemplo, da língua, as crianças principalmente, algumas levam mais tempo, outras apresentam dificuldades na produção de certos sons, e que um terapeuta da fala pode orientar esses pacientes na recuperação da articulação de determinados sons. Portanto, isso é uma das grandes contribuições aí da linguística para a área da medicina. Um linguista pode ser médico, pode ser um policial, pode ser um pesquisador, e por fim também não poderemos deixar de mencionar a área editorial, que é a nossa área de atuação. Por exemplo, um formado de linguística, ele lida com todo tipo de texto, ou tem a capacidade de lidar com todo tipo de texto e fazer lá, por exemplo, a revisão linguística, que é a correção dos textos, principalmente os textos como livros literários ou científicos, manuais didáticos, textos de circulação burocrática, aqueles textos que circulam na empresa, nas organizações,
nas instituições do Estado, os relatórios de pesquisa, relatórios anuais, semestrais ou mensais das organizações, quer dizer, tudo quanto é texto e que não se quer publicado com erros de gramática ou de língua, o linguista pode atuar nesta ocasião, nessa oportunidade, de fazer a revisão linguística daquele texto, de tal forma que aquele texto chegue ao seu público sem problemas semânticos, isto é, sem ambiguidades semânticas, sem problemas sintáticos, isto é, um texto que não tenha uma construção de frases que vai dificultar a compreensão por parte do leitor, sem problemas morfológicos, um texto que não respeita regras de formação de palavras, sem problemas até certo ponto fonológicos. Num determinado texto, o linguista pode atuar e, portanto, pessoal, esses são os principais mercados de atuação de um formato de linguística. Esperamos que esse vídeo tenha sido de um grande contributo para vocês. Se inscrevam no canal. Boa sorte.